Padre Pio e o anjo da guarda que levava mensagens. A noite já havia caído sobre o convento de San Giovanni Rotondo. O silêncio era tão profundo que apenas o vento atravessava janelas de pedra, enquanto uma pequena chama tremulava diante do crucifixo. Naquela cela simples, um velho frade permanecia ajoelhado. Seus lábios quase não se moviam. Seu rosário deslizava lentamente entre os dedos marcados pelos estigmas. Mas, naquela mesma hora, a centenas, talvez milhares de quilômetros dali, uma mãe chorava pela vida do filho. Um soldado rezava antes de entrar em combate. Um homem agonizava em um leito de hospital. E uma jovem, tomada pelo desespero, perguntava a Deus se ainda havia esperança. Nenhum deles escreveu uma carta. Nenhum deles bateu à porta do convento. Nenhum deles tinha como avisar Padre Pio. Ainda assim, na manhã seguinte, o santo parecia conhecer cada uma daquelas dores. Como isso era possível? Entre os muitos relatos deixados por pessoas que conviveram com Padre Pio, existe um que continua intrigando milhares de fiéis até hoje. Ele dizia: "Quando precisar de mim e não puder me encontrar, envie o seu anjo da guarda." Para muitos, aquilo parecia apenas uma frase piedosa. Mas os acontecimentos que vieram depois fizeram até os mais céticos ficarem em silêncio. Conta-se que uma mulher, desesperada pela saúde do marido, ajoelhou-se em seu quarto. Ela não tinha dinheiro para viajar, não tinha telefone, não tinha qualquer meio de avisar o santo. Então fez exatamente o que Padre Pio havia ensinado. Olhou para o céu e rezou: "Meu anjo da guarda, vá até Padre Pio, diga a ele que estou desesperada, peça que reze por nós." Nada aconteceu. O quarto permaneceu silencioso. Nenhuma luz apareceu. Nenhuma voz respondeu. Mas, dias depois, ao conseguir finalmente encontrar Padre Pio, antes mesmo que ela abrisse a boca, o frade sorriu e disse calmamente: "Seu anjo chegou muito cansado, mas entregou o recado." A mulher desabou em lágrimas. Ela jamais havia contado aquela oração a ninguém. Esse não foi um caso isolado. Muitos peregrinos relataram experiências semelhantes. Chegavam ao convento preparados para explicar seus sofrimentos. Mas Padre Pio já conhecia suas dores. Respondia perguntas que ainda não haviam sido feitas. Falava de pecados jamais confessados em voz alta. Oferecia consolo para angústias escondidas no mais profundo da alma. E quando perguntavam como ele sabia de tudo aquilo, apenas respondia com simplicidade: "Os anjos trabalham muito." A igreja ensina que Deus confiou um anjo da guarda a cada pessoa. Padre Pio não inventou essa verdade. Ele simplesmente vivia como quem realmente acreditava nela. Enquanto muitos ignoravam a presença do seu anjo, ele o tratava como um companheiro constante. Conversava, pedia ajuda, agradecia
e ensinava seus filhos espirituais a fazer o mesmo. Imagine por um instante, neste exato momento, enquanto você ouve esta história, há um anjo enviado por Deus ao seu lado. Você não consegue vê-lo, não consegue ouvir sua voz, mas, segundo a fé da igreja, ele nunca abandona sua missão. Permanece ao seu lado quando todos vão embora. Protege você em perigos que jamais chegará a conhecer. Intercede silenciosamente diante de Deus. Espera apenas uma coisa: que você se lembre de sua presença. Talvez esta noite você tenha carregado um peso que ninguém conhece. Talvez exista uma dor que nem mesmo sua família consegue compreender. Talvez você tenha feito perguntas ao céu sem encontrar respostas. Então, faça aquilo que Padre Pio aconselhava. Antes de dormir, diga apenas: meu santo anjo da guarda, caminhe comigo, leve ao Senhor minhas lágrimas, meus medos e minhas esperanças. E pela intercessão de São Padre Pio, obtenha para mim a graça de jamais perder a confiança em Deus. Porque, mesmo quando tudo parece silêncio, o céu continua trabalhando. E muitas vezes, seus mensageiros chegam antes mesmo das nossas palavras. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Amém.